tudo, eu gostaria de agradecer ao Eduardo pela acolhida. É um prazer estar mais uma vez dentro do Encontro Nietzsche, esse altamente simbólico, é o Extralerno, é o 40º encontro. Agradecer a todo o grupo, o Gênio, conduzido pela professora Scarlett, e os colegas que aqui se encontram também nessa universidade, a Luciana, o Fernando, o Luiz Ela, são professores dessa instituição. É um prazer estar nessa instituição nova, bonita, acolhedora, uma sala maravilhosa, com uma acústica que não precisa de microfone. Acho que todos podem ouvir, não estou fazendo nem o mínimo esforço para falar. Então, é com alegria que eu vou aqui comunicar para vocês parte da minha pesquisa. Então, essa pesquisa é uma pesquisa mais ampliada, por isso mesmo, um título tão geral que caberia outras partes. O título que eu dei foi As Considerações de Nietzsche sobre a História. Então, é uma pretensão de um trabalho mais ampliado sobre os temas e as questões que envolvem o problema da história do Nietzsche, sobretudo, ao meu ver, três conceitos mais importantes para mim que remetem à história propriamente dita: o conceito de sentido histórico, niilismo e genealogia. Então, o início da minha pesquisa era sobre o sentido histórico e niilismo, e agora foi ampliado com a questão da genealogia. Eu vou ficar apenas com a parte final desse trabalho, que é a parte que envolve a genealogia, sendo ela mesmo ampliadora ou acolhedora dos outros conceitos. Então, é um trabalho provisório, nada aqui é definitivo, eu não tenho nenhuma pretensão de estabelecer nenhum dogma sobre esses temas, então espero que vocês tenham uma compreensão dessa situação, desse atual estado, né, da coisa, da pesquisa. Vamos lá. O presente estudo é um recorte de uma pesquisa mais ampla, na qual pretendemos apresentar um espectro geral das considerações de Nietzsche sobre a história, envolvendo os três conceitos ou questões mais fundamentais na obra do filósofo sobre o tema, a saber, sentido histórico, niilismo e genealogia. Portanto, por hora, nos restringiremos apenas ao tema da genealogia, tendo como consideração metodológica a ideia de unidade, continuidade e sentido da obra nietzschiana. Método esse desenvolvido a partir de Karl Luhmann e continuado por Stegmaier e também pelo Lieberthal. Por isso, pretendemos abordar como Nietzsche, em sua obra genealógica, Os Paralímpicos do Mal e a Genealogia da Moral, elabora o seu mais ambicioso e completo projeto filosófico, abrangendo em sua extensão todas as suas considerações sobre a história, sentido histórico e niilismo, sob a insígnia da genealogia. De acordo com a nossa hipótese interpretativa, provisória, Nietzsche, ao analisar o sentido histórico do niilismo, na última fase do seu processo de desenvolvimento intelectual, o que será mais relevante em seu tratamento filosófico sobre a história, é a sua concepção de genealogia, apresentada embrionariamente para além do bem e do mal e de forma mais bem elaborada na genealogia da moral. Nessa última fase, a crítica moral, além de ser tomada como aquilo que dá unidade ao conjunto da obra de Nietzsche, ela ainda passa a ser historicizada, embora já fosse antes, no segundo capítulo de Humano Demasiadamente Humano, intitulado Contribuição à História e Sentimentos Morais. Só que agora, tendo como base a sua muito forte a vontade de poder, compreendida como forças em disputa para uma melhor avaliação dos valores morais, contrapondo a visão metafísica moral do mundo, sendo ela considerada como um fato contingente que emergiu de determinadas condições de existência
e que se pode transvalorar ou mesmo se dissolver sob outras condições de existência. Portanto, segundo a nossa hipótese, depois que a genealogia foi apresentada como um esclarecimento para além de bem e mal, ela se tornou independente, se constituindo, por assim dizer, como o mais completo trabalho filosófico de Nietzsche, e nela estão reunidas todas as suas considerações sobre a história. Por esse motivo também, por hora, deixaremos de lado a parte dos nossos estudos que analisam as considerações de Nietzsche sobre a história em Para Além de Bem e de Mal, nos detendo apenas em A Genealogia da Moral. Embora o capítulo 5, de Para Além de Bem e de Mal, para a história natural da moral, Nietzsche já apresente a história e a psicologia como sendo duplo domínio a partir do qual ele desenvolve a sua crítica moral, compreendida tacitamente como genealogia, e no aforismo 224, do capítulo 7, intitulado Nossas Virtudes, trate especificamente do tema do sentido histórico, compreendendo como uma inspiração novaliana, como o instinto divinatório, instinto, para estabelecer as relações de hierarquia entre essas valorações, assim como o instinto para perceber e avaliar a relação entre a autoridade dos valores e a autoridade das forças. Nós concentramos a nossa análise em A Genealogia da Moral. O parágrafo 12 do segundo ensaio da Genealogia da Moral, que apesar de não tratar do tema do sentido histórico, articulando somente a noção do sentidozinho de forma genérica, ele é o mais importante texto para se entender o significado genealógico do tema nessa obra. Nele, Nietzsche sustenta a mesma censura exposta desde a segunda extemporânea, na qual o sentido histórico é revelado como uma virtude hipertrofiada, só que agora guardando certas reservas. Será analisado sob a égide das teses apresentadas nessa obra, que servem para avaliar as condições a partir das quais os valores morais emergiram, se transformaram e até mesmo se dissolveram sob outras condições de existência, lançando assim a sua mais radical crítica à modernidade, muito especialmente ao século XIX, contudo, se servindo da historização propiciada por este século. Embora em A Genealogia da Moral Nietzsche mantenha a mesma censura ao historicismo da segunda extemporânea, e ambas as obras são as quais o seu autor, de forma mais sistemática, mesmo repugnando o sistema, discorra sobre a problemática da história e sua filosofia, envolvendo temas comuns, contudo, não liga aos dois tratados. Não há nenhuma referência remissiva à obra de juventude na Madura. A primeira é desenvolvida ainda muito influenciada pelas teses que Nietzsche apresentou em O Nascimento da Tragédia, que repercutiram fortemente sobre ela. Já a segunda é marcada a partir dos novos paradigmas, essencialmente pela atividade fundamental da vontade de poder, que começa a ser delineada a partir das reflexões sobre o sentido da potência na aurora, em alguns fragmentos póstumos contemporâneos, mas também por sua tentativa de oferecer uma unidade como toda a sua obra, focada na questão da moral, e ainda pelo seu distanciamento metodológico, estabelecendo certo equilíbrio no uso da memória e do esquecimento para apreender o passado. Por isso que A Genealogia da Moral é o mais completo trabalho filosófico de Nietzsche. Nela estão reunidas todas as suas considerações sobre a história, sentido histórico e niilismo. O tema do niilismo começa a aparecer no final da fase intermediária da filosofia de Nietzsche. Vem em evidência, precisamente, em obras publicadas entre o término de Para Além de Bem e do Mal e o início da Genealogia da Moral, aparecendo mais destacadamente nos aforismos iniciais do quinto livro da Gaia Ciência, que vão do 343 ao 347. E no conjunto póstumo das sentenças de Leisenheim, o niilismo europeu. Em A Genealogia da Moral, ainda que a escrita da palavra tenha uma presença tímida, o tema é recorrente ao longo dos três ensaios, sendo abordado também em outros domínios que não o histórico,
pois parece ainda como sintoma de decrepitude, tanto fisiológico quanto psicológico. A questão ocorre desde o prólogo 4, quando confronta Schopenhauer por ter dourado e divinizado a compaixão, a abnegação e o sacrifício, transformando-os em valores em si, a partir dos quais disso não a vida. Perpassando o parágrafo 12 do primeiro ensaio, definindo como o cansaço do homem por si mesmo, no qual pergunta e responde: o que é o niilismo hoje? Se não isso, estamos cansados do homem. Na variada forma de niilismo, compreendido como nada, no parágrafo 11 do segundo ensaio, no qual condena como um sinal de cansaço e uma hostilidade contra a vida, que lançaria, consequentemente, a humanidade futura rumo ao nada, apoiado na ideia de direito de Eugen. Aqui eu peço licença ao Edilson, que tem um belo trabalho sobre a questão da relação entre Nietzsche e Durkheim, uma discussão em torno da justiça como vingança. Segundo Nietzsche, na qual toda vontade deve considerar toda outra vontade como igual. O parágrafo 11 do segundo ensaio, a seção. E ganhando destaque de quem passa de coadjuvante para protagonista também, em sua variante como nada, na última linha da obra, com a seguinte formulação: o homem ainda prefere ter o nada do que nada ter. Contudo, em A Genealogia da Moral, a exortação maior ao niilismo, em seu tratamento histórico, fica expressa na ideia de que os valores a partir dos quais a cultura ocidental se edificou são desprovidos de valor. Quanto ao termo sentido histórico, como já dissemos, ele não aparece cunhado sequer uma vez no tratado. Entretanto, surge o seu similar espírito histórico, Historis Geist, no segundo parágrafo do primeiro ensaio. Todo respeito, portanto, aos bons espíritos, que acaso habitem esses historiadores da moral, mas, infelizmente, é certo que lhes falta o próprio espírito histórico, que foram abandonados precisamente pelos bons espíritos da história, que o filósofo já havia formulado no parágrafo 223 de Para Além do Bem e do Mal. Não obstante, apesar de Nietzsche não falar literalmente do sentido histórico, em A Genealogia da Moral 2.12, ou ensaio 2.12, articulando somente a noção do sentido, se forma de forma genérica, será nessa seção que ele será mais condizente metodologicamente com as suas ideias, ou com a sua ideia apresentada imediatamente logo após terminar Para Além de Bem e de Mal, na qual ele diz: a filosofia, tal como eu a considero, como a forma mais geral da história, a tentativa de descrever e abreviar alguns sinais do vir a ser heraclítico, traduzir e unificar, por assim dizer, uma espécie de ser aparente. Volume 11, o aforismo é o 3627. A exortação para que Nietzsche se torne, a exortação para que a filosofia se torne histórica, Nietzsche algumas vezes já havia se esforçado para mostrar, quando, por exemplo, tentou descrever uma história dos sentimentos morais, no segundo capítulo do Humano Demasiadamente Humano, ou uma história natural da moral, no quinto capítulo de Para Além de Bem e de Mal. Todavia, a sua mais bem-sucedida tentativa de historicizar a moral foi apresentada em A Genealogia da Moral, um livro cuja missão é derivada a partir de uma convicção profunda historicista que pretende conhecer sob quais condições e circunstâncias que os valores morais nasceram, se desenvolveram e se transformaram, tal como é apresentado no prólogo seguinte. Com efeito, à primeira vista, Nietzsche parece exigir um conjunto de premissas históricas demonstráveis, tais como que realmente houve um tempo durante o qual um conjunto de valores aristocráticos dominou um momento posterior em que se tornou, e no momento posterior se tornou obsoleto devido à inversão promovida desses valores pela moral dos escravos, e chega a reivindicar a busca da moralidade como ela realmente existia
existiu e foi realmente vivida. A história real da moralidade, que pode realmente ser confirmada e tenha realmente existido. Isso, no entanto, envolveria a genealogia da moral de Nietzsche em problemas consideráveis sobre meta-história e teoria da história, alguns dos quais ele mesmo apresenta. Por isso, para nós, a genealogia é, antes de tudo, uma tentativa do seu autor de articular a história do desenvolvimento dos valores morais de uma forma que mine a crença dos seus contemporâneos no valor absoluto dos seus próprios valores, e ele faz isso em dois níveis. Primeiro, oferecendo uma explicação histórica que revela o caráter intrinsecamente histórico, não absoluto, metafísico, atemporal, dos valores morais. E sobre este artigo, Nietzsche tinha aliados respeitáveis, como Fourier e a escola inglesa de psicologia moral, representada principalmente por Spencer, que seguiu a alusão de Darwin, que mesmo a moralidade deve ser vista como um fenômeno evolutivo. Mas enquanto a sua interpretação de que a evolução parecia garantir o status progressivo dos valores fundamentalmente cristãos, como altruísmo, honestidade, cooperação, compaixão, a própria psicologização historicizada de Nietzsche descobriu um lado mais obscuro da moralidade. Na verdade, em virtude do seu texto em si, representa algo como um novo darwinismo ou então como um anti-darwinismo, na medida em que rejeita o progresso evolutivo, substituindo por uma visão de competição entre forças, como mecanismo para explicar as mudanças históricas. Nietzsche rejeita as estimativas darwinistas, refutando as suas presunções sobre a origem do valor, que repousa no beneficiário, em vez de no agente de boas e más ações acerca da natureza, com a finalidade da conservação, ao invés da superação, sobre a passividade e o caráter acidental do sucesso evolutivo, sobre a possibilidade e o valor do altruísmo dentro das estruturas sociais. O sucesso dessa refutação reside no fato que, sendo a narrativa de Nietzsche histórica, de alguma forma ela é melhor do que a alternativa sócio-darwinista. Pois é, mais precisa e abrangente. Entretanto, a genealogia de Nietzsche oferece dados históricos insuficientes, que justifica a sua própria interpretação dos eventos e oferece poucas fontes que dificilmente comprove muito da sua narrativa como uma história objetiva da moralidade. Ela falha, em grande parte, para demonstrar as hipóteses de Nietzsche. Pelos padrões atuais de pesquisa em filosofia e história das ideias, as considerações de Nietzsche sobre o assunto seriam avaliadas como um fracasso do trabalho intelectual, o que ele provavelmente tomaria como um elogio. E no segundo caso, no segundo nível, que podemos nomear de meta-histórica, que a genealogia nietzschiana revela a sua originalidade duradoura. O filósofo argumenta que a própria tentativa de reconstruir a história do desenvolvimento da moralidade, tal como ela aconteceu propriamente, é obstruída, pois o próprio narrador de acontecimentos está intrínseco na história, ou seja, o próprio historiador não é sem inclinação objetivamente, ponto estático de observação, mas ele mesmo foi se tornando temporariamente carregado de valor e subjetividade. Portanto, ele é tão histórico e dirigidamente constituído como os valores que ele tenta explicar. Ao contrário dos darwinistas, Nietzsche reconheceu que a história não é sobre como lidar com os fatos, como eles propriamente são, mas de interpretá-los de acordo com a perspectiva informada na qual o historiador foi incorporado. Considerando que os darwinistas interpretaram a evolução histórica da moralidade como se eles próprios estivessem fora dela. Por isso que Nietzsche diz contar após o fato todas as doses badaladas do relógio de nossa experiência, da nossa vida, do nosso ser, que contamos errado, pois continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos. Nós
não nos entendemos, temos que nos mal entender. É o prólogo 1 da genealogia da moral. Os valores e também a concepção de que nós mesmos, como criadores de valores, afetamos dinamicamente o caminho pelo qual se interpretam os valores, de modo que a tentativa de representar o primeiro sinal, o signo, que é o valor original livre das distorções de gerações, para substituir a reformulação e, sobretudo, a transvaloração desses valores, torna-se impossível. Consequentemente, diz Nietzsche, e agora eu peço licença a vocês para abrir uma parte grande da famosa passagem do segundo ensaio, a passagem que eu me referi como a mais importante, pela genealogia da moral 2.12. Então, como procederam, neste caso, até agora, os genealogistas morais? Ingenuamente, como sempre, eles descobrem o castigo com uma finalidade certa, qualquer, por exemplo, a vingança ou a intimidação. Então, despreocupadamente, colocam essa finalidade no começo como causa fim, causa da origem do castigo, e é tudo. Mas finalidade no direito é a última coisa a se aplicar na história da emergência do direito, pois não há proposição mais importante para toda historiografia do que esta, que com grande esforço se conquistou, mas que também deveria ser realmente conquistada, o de que a causa da emergência de uma coisa e a sua utilidade final, a sua efetiva utilização, a inserção em um sistema de finalidade, difere em todo o cello, de que algo existente, que de alguma forma chegou a se efetivar, é sempre reinterpretado para novos fins, requisitado de modo novo, transformado e redirecionado para uma nova utilidade, por um poder que lhe é superior, de que todo o acontecimento do mundo orgânico é um subjugar, um assenhorar-se, e todo subjugar e assenhorar-se é uma nova interpretação, um ajuste no qual o sentido e a finalidade anteriores são necessariamente obscurecidos ou completamente obliterados. Mas todos os fins e utilidades são apenas um sinal de que a vontade de poder assenhorou-se sobre algo menos poderoso e imprimiu o sentido de uma função, e toda a história de uma coisa, um órgão, um uso, pode ser, desse modo, uma ininterrupta cadeia contínua de sinais, de sempre novas interpretações e ajustes, cujas as causas nem precisam estar relacionadas entre si, antes podendo se suceder e substituir de maneira meramente aleatória. Fim da citação. Esta talvez seja a mais importante passagem, se não de toda a filosofia de Nietzsche, pelo menos da obra madura. Nela o filósofo apresenta toda a força do seu método genealógico, combatendo a ideia de finalidade em teoria e, consequentemente, a sucessão causal progressiva, apresentando como alternativa à doutrina da vontade de poder, compreendida como disputa de forças na determinação do sentido de algo. Portanto, não há fato histórico antes do estabelecimento da conjugação do embate da força. Nessa magistral passagem, Nietzsche oferece a explicação mais penetrante entre as suas considerações sobre a história no período de maturidade. Vale a pena, por isso, uma investigação mais cuidadosa. Evidentemente que aqui eu apresentaria apenas um resumo dessa acuidade, que não tenho tempo de apresentar essa investigação mais cuidadosa. Parece haver, então, três teses interrelacionadas. Primeiro, a história praticada corretamente deve estar coadunada com a natureza verdadeira da realidade. Para Nietzsche, os outros genealogistas, que nesse contexto são representados principalmente por Fourier e os moralistas ingleses, sobretudo o Herbert Spencer, estão em uma posição de vantagem em relação aos filósofos metafísicos, como Platão, Spinoza e Kant. Por exemplo,
na medida em que, acertadamente, reconhece a fluidez dos conceitos morais. No entanto, onde os genealogistas realistas ingenuamente erram, é na irrefletida presunção de que as suas próprias interpretações dos conceitos morais são de alguma forma verdadeiras por todo o tempo e para todas as pessoas, e, em outras palavras, que as suas interpretações do fluxo da história de alguma forma ficam fora do fluxo da história. Em segundo lugar, a genealogia de Nietzsche se adapta ao que poderia ser chamado de uma teoria antirrealista da explicação e descrição histórica. Termos como causa, efeito, finalidade não são elementos de um mundo real, senão signos que se tornaram úteis para comunicar sentidos, significados, intersubjetivamente, a partir de um embate entre forças. Em terceiro lugar, e como consequência das duas primeiras teses, não pode haver nenhuma interpretação única e absoluta do passado. As interpretações são funções do mundo histórico. Como todos os fenômenos, elas mudam, se transformam ao longo do tempo, de acordo com as exigências profundas e muitas vezes inconscientes dos agentes que inventam aceitar ou rejeitar essas interpretações. O exemplo do castigo nessa passagem ilustra particularmente bem como o significado de uma única palavra se desloca em determinadas épocas e culturas. O que explica essa mudança é a dinâmica do poder fluido devido ao embate de forças, tanto em historiadores quanto na esfera mais ampla do que uma cultura considera um fato histórico ao longo do tempo. Por isso que só é definível aquilo que tem história, como diz Nietzsche no parágrafo 13 do mesmo ensaio, ou seja, o que é estagnado. Apesar da sua convicção de que a filosofia deva ser histórica, Nietzsche compreendeu simultaneamente que a escrita filosoficamente histórica tem um esforço profundamente problemático. Qualquer tentativa de descrever ou explicar um evento histórico equivale a uma descontextualização. É ilegítima a tentativa de fixar o invariável com conceitos supostamente estáticos. E este impasse Nietzsche descreveu em uma carta ao seu amigo, teólogo e historiador Franz Hofstadter, de 23 de fevereiro de 1887, dizer: enfim, minha desconfiança agora se volta para a questão de saber se a história é realmente possível. O que então queremos verificar? Algo que, em um momento do acontecimento, não é permanente. Fim da carta. A situação piora ao reconhecer que não só a realidade é descrita em um estado de fluxo, mas aquele que a reconhece está em um estado de fluxo semelhante. Por todos esses problemas, por nós aqui levantados, sobre a relação precisa do histórico com o filosófico na genealogia, necessita-se ainda de muitos esclarecimentos. Pretendemos, no final desse estudo, ter uma noção de conjunto das considerações de Nietzsche sobre a história, dentro de uma abordagem que preserve a continuidade e a unidade do sentido do processo de ressignificação, apresentando o seu desfecho em sua noção de genealogia. A genealogia, por sua vez, não pode ser identificada nem com a teoria da história, nem com a filosofia da história, ou seja, nem como ciência estrita, nem como metafísica. Neste sentido, acompanhamos Martin Zarr argumentando que o genealógico não é o tribunal do todo histórico, mas que não é algo totalmente diferente, tampouco como algo totalmente restrito à filosofia da história, considerando que alguns dos melhores intérpretes de Nietzsche, aqueles a se referir ao Ramage, aquela famosa coletânea do Richard Schacht, sobre a genealogia da moral, que consideram que a genealogia é a história corretamente praticada. Zarr defende a tese de que a genealogia é a história de forma diferentemente praticada, ou seja, a história com uma diferença que só pode ser explicada filosoficamente. E acrescentando a isso, digo eu, uma história criativa. Citação. Obrigado pela atenção.